Antes de começarmos a fazer os gráficos, é fundamental conhecermos bem os dados com os quais estamos trabalhando. Ter clareza sobre que tipo de questões podemos fazer e que tipo de questões nós não podemos responder com os nossos dados é fundamental. E o primeiro passo é conhecer a documentação e as informações técnicas que compõem o nosso material de análise. Vamos conhecer como são feitos os indicadores sociais do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, com o guia metodológico preparado pela equipe do IPEA, do PNUD e da Fundação João Pinheiro, um material que vai nos explicar como são feitos, como são construídos os indicadores sociais que compõem o Atlas. Importante a gente ter sempre claro que os indicadores, os dados com os quais nós trabalhamos, eles são construídos, eles são elaborados a partir de alguma metodologia, de algum propósito explicativo. Quando a gente diz que os dados são feitos, eles são construídos, não estamos querendo dizer que eles são inventados do nada. Os dados se baseiam nos levantamentos, nos registros, nos dados que foram coletados durante as pesquisas. Mas a forma de organizar esses dados, a forma de construir os indicadores, pressupõe um tipo de visão metodológica sobre como se articulam essas informações. E é isso que nós precisamos conhecer antes de começarmos a trabalhar mais a fundo com esses dados. Para acessarmos o guia metodológico do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, vamos entrar no site atlasbrasil.org.br e vamos primeiramente procurar o acervo, que é o local do site que contém o material com os dados, com as publicações e as notas técnicas e os guias metodológicos que são fundamentais para a gente poder conhecer melhor os dados. Vamos procurar no acervo, então, a biblioteca. Vamos clicar na biblioteca, no botão Buscar Arquivos, e ao entrar na biblioteca aparece um menu com 4 opções: as publicações, as notas metodológicas, as bases de dados, que é onde nós baixamos para ter os dados, os metadados de indicadores, que são informações que estão dentro da planilha dos dados. Nos metadados, algumas informações estão um pouco mais detalhadas, mas são basicamente as mesmas informações que constam nas planilhas. Por exemplo, na planilha Atlas Brasil 2013, estados, municípios e Brasil, a primeira pasta dentro dessa planilha é a pasta siglas, que contém os metadados, a descrição, sobre o conteúdo de cada uma das variáveis, como é feita uma definição rápida, sintética, e então essa mesma informação que consta nos metadados de indicadores. Vamos entrar nas notas metodológicas, que é onde nós vamos encontrar as definições e as explicações sobre como os indicadores foram construídos. Ao chegarmos nas notas metodológicas, vamos procurar a documentação, o documento Radar IDHM, nota metodológica de IDHM 2022, que é a nota mais recente, atualizada pela equipe do IPEA, PNUD e da Fundação João Pinheiro. Vamos clicar no botão que indica a língua portuguesa para abrirmos o PDF do documento, para possamos começar a dar uma olhada e ver como são feitos os indicadores. O Radar IDHM é um documento em PDF com uma nota técnica que descreve como são elaborados os indicadores que constam no Atlas Brasil. Vamos dar uma olhada e ver como é elaborado o IDHM. Vamos aumentar aqui a imagem do
PDF. Podemos ver melhor a imagem. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é um indicador chamado de indicador sintético. Ele faz uma síntese de outros indicadores. Os indicadores sintéticos, na verdade, são uma composição de vários outros indicadores e procuram condensar diversas dimensões da realidade para mostrar a evolução, a transformação de determinados aspectos do processo social, ou político, ou econômico, que estão na base desse indicador. O IDHM ele é uma variação, uma adaptação do Índice de Desenvolvimento Humano usado pela ONU para poder acompanhar todo o processo de crescimento econômico, com qualidade de vida, com acesso à educação, com saúde, um conceito que foi muito importante nos anos 80, 90, passou por diversos pontos de debate, de crítica, e depois se afirmou, no final dos anos 90, como o principal indicador mundial comparativo, permitindo que a gente possa fazer comparações entre países, entre regiões, para podermos acompanhar processos de mudança, de avanço ou de retrocesso em termos de qualidade de vida. Existem inúmeros indicadores, inúmeras formas de se trabalhar com essas dimensões. O IDHM é apenas mais uma, mas pela sua característica, pelo seu princípio básico, pela sua simplicidade, inclusive, de composição, ele tem sido utilizado como padrão para análise comparativa de políticas de desenvolvimento humano em todo o mundo. As informações são relativamente fáceis de serem levantadas, muitos países não têm a disponibilidade de dados, então, em alguns casos, é necessário estimar alguma dessas informações, mas para a maioria dos casos, para a maioria dos países, são informações que constam de certa forma dos censos, dos levantamentos que os países fazem, e dentro dos países também para as diversas regiões. Por isso, o IDHM, além da sua concepção abrangente, que envolve 3 dimensões, ele também se tornou um instrumento fácil, vamos dizer assim, de comparação, de construção. Vamos ter claro que existe uma diferença muito grande entre os países e dentro dos países, entre as regiões, no que diz respeito à capacidade de coletar informações de qualidade, com uma certa periodicidade, para alimentar esses sistemas de informação comparativos, como é o que a ONU tenta fazer para poder manter uma certa coerência no planejamento, orientar o planejamento dos países em termos de alcance daquilo que se entende então como o desenvolvimento humano. O IDHM é uma adaptação feita no Brasil pelo pessoal do IPEA para os dados disponíveis para os municípios. Os dados que são disponíveis para os municípios são um pouco diferentes do que os dados disponíveis, né, de maneira geral, para o Brasil, principalmente os dados do censo, né, os dados da PNAD cobrem os estados e as regiões metropolitanas das capitais. Os municípios que não são da região metropolitana dependem mais do censo decenal e também de informações anuais do DataSUS, né, de registros administrativos, mas basicamente a informação vem do censo. Então essa adaptação ela ajuda a aproximar o IDHM do público-alvo, aqui no caso, que são as políticas estaduais e municipais voltadas
principalmente para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. O IDHM ele é composto por 3 dimensões, e o trabalho aqui do IPEA, do PNUD, né, e da Fundação Junipero vai mostrando como essas dimensões elas são constituídas, né? Então nós temos aqui o primeiro índice, né, que é a ideia, a dimensão que se quer avaliar, que é a vida longa e saudável, que seria então o primeiro pilar do desenvolvimento humano. O segundo seria o acesso ao conhecimento, e o terceiro pilar é o padrão de vida. A conjunção dessas três dimensões constitui o que teoricamente se considera como desenvolvimento humano. Essa é a concepção original lá do Amartya Sen, que vai propor essa reflexão a partir de uma ideia que era muito cristalizada, e até hoje ainda é cristalizada, de que a elevação da renda de um país ou da movimentação da economia de um país, medida pelo produto interno bruto, ou por outras medidas econômicas, não necessariamente elas refletem qualidade no desenvolvimento humano. Então essa é a ideia do original do Amartya Sen. Há um debate grande sobre esses termos, e hoje em dia esses dois conceitos não são colocados como antagônicos, né? Não é uma disputa entre se optar pelo PIB como parâmetro ou o IDHM. As duas informações são necessárias. O PIB mede o crescimento econômico, a variação da atividade econômica, o crescimento ou decrescimento da economia. O PIB mede a movimentação da economia. Essa economia ela está se movimentando. E, obviamente, para haver elevação na renda, né, no padrão de vida das pessoas, né, é necessário que haja uma atividade econômica também crescente. É muito difícil imaginar que essa condição de padrão de vida, de elevação do padrão de vida, ocorra sem haver um crescimento da atividade econômica. Mas não adianta só a atividade econômica crescer. Nós temos vários casos no próprio Brasil em que temos regiões em que há um crescimento econômico, né, da atividade econômica, atividade extrativista, atividade mineradora, mesmo a atividade da indústria de transformação em determinados setores, que necessariamente não se transformam em aumento da renda per capita e, portanto, não se transformam em uma elevação de padrão de vida. Não há como ter elevação do padrão de vida sem o PIB, sem o crescimento do PIB, mas o crescimento do PIB por si só não é condição suficiente para que haja elevação do padrão de vida, e essa é a ideia, então, por trás do debate. Então, são duas informações necessárias que se complementam. Hoje em dia, essa é a forma de compreensão desses dois mundos, vamos dizer assim, os indicadores da atividade econômica por si só, né, do crescimento, da movimentação, né, com os indicadores das atividades do desenvolvimento humano. E o padrão de vida, ele é uma dimensão, né, que no caso é medido pela renda per capita no IDHM. A outra dimensão, a área do conhecimento, é medida por duas variáveis, né, dois indicadores. O indicador de frequência escolar, então a suposição é que para haver acesso ao conhecimento, as pessoas devem ter acesso à escola, né, o ensino fundamental, né, o ensino superior, ensino médio, ensino superior, e isso também é combinado com a escolaridade. Então, as pessoas elas frequentaram a escola, ou estão frequentando a escola, mas elas conseguiram chegar a contento ao final desse processo com a sua titulação, né? Então, e aí, no caso, a escolaridade ela é medida pelo percentual de pessoas com 18 anos ou mais, né,
que tenham um ensino fundamental completo, né? Então, é uma dimensão que vai avaliar se houve, vamos chamar assim, se houve sucesso ou falha no sistema de ensino do município, do estado, do país, em garantir que as pessoas, ao frequentar a escola, pudessem chegar ao final, completando os ciclos da forma como se espera. Esse conjunto, então, de dois indicadores aqui, compõe, né, a dimensão educação, o índice de educação, né, do IDHM. Nós temos aqui o índice renda, né, e o índice educação. E o outro, terceira dimensão, que é a vida longa e saudável, ela é medida, o indicador que vai medir se essa dimensão é a esperança de vida ao nascer, né, que vai nos dar, então, o índice de longevidade. Esses três indicadores, né, esses três índices dimensionais, como é chamado aqui no relatório, né, na nota metodológica, o índice de longevidade, o índice de educação, o índice de renda, que por si só já são representantes de um conjunto de informações, né, eles vão ser, então, sintetizados aqui, eles vão ser condensados no IDHM. Então, o IDHM é um indicador sintético que mede a variabilidade dessas três dimensões a partir desses índices dimensionais que são representados pelos indicadores colocados acima. O IDHM ele é calculado a partir da média geométrica das três dimensões que vimos anteriormente, a renda, a educação e a longevidade. O IDHM, na verdade, ele representa, então, uma média, né, entre esses três fatores, né, que se consideram como a base para o entendimento do que deveria ser o desenvolvimento humano, né, uma média geométrica. Todos os dados, então a gente precisa ter isso bem claro com esse exercício que nós vamos fazer utilizando os dados do Atlas, material muito rico, né, muito bem elaborado, né, mas é importante a gente ter claro que todas essas informações que constam do Atlas, elas representam essas três dimensões. Então, os indicadores, os 237 indicadores que nós temos no Atlas, né, eles procuram, tem as informações necessárias para a composição do IDHM e outras informações que procuram detalhar ou desagregar essas variações aqui que representam cada uma dessas dimensões. Então, todos os indicadores eles vão girar em torno da questão da saúde, longevidade, da questão da educação e da renda. E ainda por cima nós temos algumas informações, alguns indicadores que são informações populacionais, tamanho da população e alguns outros indicadores demográficos que são utilizados como referência para podermos diferenciar aqui, então, essas dimensões. Então, é importante que a gente tenha bastante claro isso, para saber o que nós podemos esperar dessa massa de informações contida no Atlas. São informações bastante ricas e detalhadas que são originalmente pensadas para dar suporte a que possamos pensar nessa combinação de fatores entre escolaridade, renda e longevidade. A planilha de indicadores, então, ela é composta pelas variáveis que são utilizadas
na composição do índice, o índice específico de longevidade, educação, renda, e outras variáveis que estão tematicamente relacionadas a essas, embora não tenham sido utilizadas na composição do índice. Por exemplo, no caso da educação, nós temos na explicação do pessoal do IPEA, do PNUD e da Fundação João Pinheiro, mostrando que a variável tomada, né, como indicador da média de ano de estudos, né, aparece, então, como a variável ensino fundamental completo, né, que na planilha vai ter a sigla Fundo 18M, né, fundamental 18 anos ou mais, né, e assim as outras variáveis, né, o percentual de 5 a 6 anos de idade na escola, né, a variável frequenta de 5 a 6, né, o percentual de 11 a 3 anos na escola, né, no ensino fundamental, FUND é 11 a 13, e assim, cada variável que compõe os indicadores básicos aqui, elas são representadas também na planilha, que a gente pode ver nos metadados, lá no caso da planilha do Atlas, que é essa que nós estamos vendo aqui, o Atlas Brasil, aparece na planilha com o nome de sigla quando a gente baixa a planilha do Excel. No caso da planilha com os dados de registro, tem uma outra, são outras variáveis que ajudam a ter uma informação também similar com relação à saúde, educação, trabalho, mas não são informações utilizadas na composição do índice. Por exemplo, o IDEB, né, que é uma ferramenta importante para se pensar a mudança, né, na educação básica, mas o IDEB já é um outro indicador, né, não é um indicador utilizado no índice de educação aqui do IDHM, mas compõe então lá o material complementar que nós estamos trabalhando. Então aqui, essas são as variáveis então que vão aparecer lá na planilha, e essas variáveis elas vão compor, né, dentro de cada dimensão, um método de cálculo. Então, a informação síntese final é uma média. A média, o IDHM é a média geométrica das 3 dimensões: longevidade, educação e renda. Agora, cada uma dessas dimensões, ela é construída a partir de uma concepção de um método chamado método distancial, né? O método distancial, que é o que permite uma comparabilidade entre os indicadores, porque ele não tem um valor absoluto em si, né? Na verdade, o método distancial é muito utilizado, né, nos indicadores criados pela ONU, né, a partir dos anos 70, 80, e passaram a ser muito utilizados em política pública, porque é uma proporção entre o valor observado, aquilo que a gente empiricamente observa, então o que está acontecendo, né, menos um valor mínimo, né, qual que é o patamar mínimo que a gente espera para esse indicador, sobre a proporção entre o máximo menos o mínimo. Então, é a diferença observada, né, entre aquilo que seria esperado, dado um determinado parâmetro máximo e mínimo esperado para aquela realidade que nós estamos analisando. Então, em termos de escolaridade, qual seria o mínimo de anos de frequência que se esperaria, né? Qual que é o máximo que poderia ocorrer em termos de anos, e a gente então tem a diferença, né? Por isso o método distancial, a distância, né, que o valor observado tem, a distância que ele tem entre, né, proporcionalmente entre essa distância que seria esperada entre o valor mínimo e o valor máximo. Essa é a ideia de composição do índice. Por isso que todos os índices eles vão variar entre 0 e 1, né? Sendo que 0, você está com a distância máxima, você não chegou, você não saiu do lugar, você está no ponto mínimo e não caminhou em nada em relação ao máximo, e 1,
significa que o valor observado ele corresponde exatamente ao valor máximo, então se chegou, né, no ponto máximo onde poderia chegar. E dentro disso nós temos então a medida da distância, né, 0,8, 0,4, né, quer dizer que ainda, né, 0,4 ainda falta uma caminhada aqui, né, 0,6 para chegar ao índice máximo, 0,8 está mais próximo. Então essa é a interpretação do indicador, da forma de cálculo do indicador, do IDHM, e permite ele permite uma comparabilidade, porque, por exemplo, cada país, né, cada região, no caso do Brasil, a educação, por exemplo, é definida a partir de parâmetros nacionais, mas em outros países não. Você pode ter parâmetros locais diferenciados, mas o mais importante, então, não é a unidade de tempo que cada um estudou. Uma vez estabelecido que o máximo esperado é tantos anos, né, e esse máximo pode ser diferente de um país ou outro, e o mínimo também, né, ou de uma região para outra, dependendo do país. Uma vez estabelecida essa distância, o que está medindo e comparando um país ao outro não é a quantidade de anos de estudos que cada país tem, mas o quanto que se andou em termos daquilo que cada região estabeleceu como o ponto, com uma distância entre o ponto mínimo e o ponto máximo para aquela região, né? Então, o método distancial, ele facilita, né, obviamente, guardado todas aqui as especificações técnicas necessárias para que a gente possa proceder essas comparações, mas ele permite a comparação entre as informações que estamos coletando, informações que têm origem diferente, que têm formas de planejamento diferente, né? E tem aplicabilidade diferente. A longevidade, não, porque isso é medido em anos de vida, mas também a renda, né, com PIB, a moeda, a forma local como ela vai aparecer, a educação, a quantidade de anos que se espera, enfim, essas informações elas podem sofrer alguma variação entre cada país e dentro de alguns países entre cada região. Mas essas diferenças elas acabam não impedindo a comparabilidade, porque o que nós estamos comparando então nos indicadores, no caso do IDHM, nos indicadores construídos com essa metodologia, o método distancial, que é o método bastante propagado pela ONU para políticas públicas, o que nós estamos medindo é o quanto que se andou, uma vez estabelecido um mínimo e um máximo para aquela dimensão que nós estamos avaliando, o quanto que se andou. É isso que nós estamos comparando. E isso nos ajuda a pensar a política, né, o monitoramento da política, o que é necessário ou que não foi feito, o que precisa ser feito para que se possa alcançar, então, o máximo possível estabelecido para aquela dimensão. Em todo estudo é sempre muito importante se inteirar atentamente das notas e das explicações metodológicas que mostram e detalham como os dados são construídos. No caso do material dos indicadores do Atlas Brasil, existe um conjunto, além desse radar com as notas técnicas que estamos vendo, existem um conjunto de outros documentos que ajudam a explicar. Dentro desse documento existe uma explicação com exemplos sobre como foi feito, como se faz o cálculo de cada uma das dimensões e como é que se constrói, então, esses indicadores para compor, né, o indicador, o IDHM, e também um detalhamento um pouco maior sobre os outros indicadores que existem na planilha, que, como eu disse, são cálculos que ajudam a complementar, embora não estejam diretamente sendo utilizados para o cálculo do IDHM, ajudam a complementar essa visão de 3 dimensões,
saúde, educação e renda, e mais um conjunto de variáveis populacionais importantes para que possamos ter um parâmetro sobre as mudanças que estão ocorrendo no perfil da população e que vão impactar na mudança dos índices do indicador. Então, começar o trabalho, a análise, um estudo sobre qualquer dado, né, mas principalmente sobre indicadores sociais, é de suma importância ler com detalhes, entender, compreender como esses indicadores são elaborados, o que eles estão informando, e as notas técnicas, principalmente quando trabalhamos com dados bem preparados como esses, feitos pelo pessoal do IBGE, pela equipe do PNUD, pela equipe do IPEA, com o apoio do pessoal da Fundação João Pinheiro, e outros dados, outros registros também, que temos do DataSUS, do Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho, são informações que vêm sempre documentadas e que a gente precisa usar o nosso tempo estudando essa documentação para que a gente possa, de fato, compreender com o material que estamos trabalhando e tirar o maior proveito possível dessa informação para que possamos compreender as transformações e as possibilidades que existem nas mudanças em relação às políticas públicas e políticas sociais.